Olá a todos e sejam bem-vindos. Neste vídeo irão ser abordadas algumas operações básicas que podem ser efetuadas no Microsoft Excel. Na versão do Microsoft Excel 2013, sempre que iniciamos o Microsoft Excel, surge-nos este ecrã. Neste ecrã poderemos escolher abrir o nosso Microsoft Excel com um livro em branco ou então utilizar um dos muitos modelos que aqui surgem e que são disponibilizados online. Alguns deles são bastante interessantes, relacionados com o ensino, relacionados com finanças, relacionados com, por exemplo, orçamentos familiares. Temos aqui vários modelos, temos aqui um modelo, e para abrir, para utilizar estes modelos, basta clicar em cima do próprio modelo, ler a informação e verificar se nos interessa, e depois fazer o download automático do modelo. O modelo é um ficheiro em Excel que já está previamente preenchido com algumas informações e que pode ser depois adaptado e poderemos utilizar. Neste caso temos aqui um modelo de um orçamento familiar anual, que depois poderá ser utilizado. Voltando a um dos documentos que já utilizei no vídeo anterior, sempre que somos confrontados com o Microsoft Excel, ele tem este ambiente de trabalho. No menu ficheiro, cá em cima, surgem-nos estas informações. Esta versão do Microsoft Excel é bastante semelhante à versão anterior, tem apenas algumas e poucas diferenças. Aqui poderemos salvar o nosso documento, podemos também salvar automaticamente o documento em PDF, escolhendo posteriormente quais são as folhas que pretendemos que sejam convertidas para PDF. Além disso, temos aqui vários separadores ou frisos. Cada separador terá uma determinada função. No separador base tem algumas funções relacionadas com a formatação das células e assim sucessivamente. Aqui no inserir temos a inserção dos gráficos. No esquema de páginas poderemos configurar as nossas páginas para as futuras impressões, fórmulas, criação de fórmulas e inserção de fórmulas e assim sucessivamente. Voltando à nossa folha inicial, e sempre que pretendemos inserir dados, poderemos ser confrontados com as seguintes situações. Pretendo inserir uma coluna antes do nome. Eu pretendo que nesta minha folha, nesta minha tabela, surjam aqui os números dos formandos. Para inserir linhas, para eliminar linhas, para inserir colunas e para eliminar colunas, poderemos sempre optar pelo menu que surge com o botão direito quando clicamos em cima da letra que representa a coluna ou em cima do número que representa a linha. Vou experimentar, vou clicar com o botão direito e surgem-nos várias opções, entre elas o inserir, o eliminar e outras opções. Entre uma delas temos aqui alterar a largura da coluna. Vamos assim inserir uma coluna. Neste caso, surge-nos uma coluna, vou inserir número, que é o que eu pretendia, e inserir os números. O mesmo acontece, como já disse, com as linhas. Se eu clicar com o botão direito em cima de uma linha, poderei inserir por cima uma nova linha. Só aqui inserir os dados, num futuro formando, vou também inserir aqui uma classificação e temos o novo formando inserido. Se pretendermos inserir um outro formando em que o nome ultrapassa os limites da coluna, irá acontecer o seguinte. Poderemos ver que o próprio Excel deixa escrever fora dos limites e indica que esta célula ultrapassa o limite. No entanto, se nós pretendermos inserir depois outro valor na coluna à sua direita, irá cortar o conteúdo inserido na célula.
sendo necessário ajustar a largura da coluna. Para tal, e existem várias opções para fazer, mas uma delas, a mais fácil, é clicar entre as colunas. Poderemos ver que o cursor muda de figura e arrastar até à largura pretendida. Podemos deixar assim. O que eu fiz para a coluna também funciona para a linha. Podemos ajustar a largura das linhas puxando apenas os limites em cima dos números que correspondem às linhas e aqui neste lado em cima das letras que correspondem às colunas. Podemos ainda fazer, em vez de clicar duas vezes, em vez de puxar, dar dois cliques. Dando dois cliques, ele irá ajustar automaticamente à largura do maior texto inserido na célula. O mesmo acontece também para a linha. Clicando duas vezes, ele irá ajustar automaticamente. Vamos agora ver como é que eliminamos conteúdos das células. Para eliminar o conteúdo da célula, basta clicar na célula e podemos eliminar clicando na tecla Delete ou no Backspace, tal como eu procedi. Também é possível alterar o conteúdo da célula. Para tal, é necessário dar dois cliques, senão, quando nós escrevermos, ele irá substituir todo o conteúdo por outro, pelo que iremos escrever. Vou exemplificar. Tenho aqui José Cavaco, pretendo corrigir o nome para José António Cavaco. Ao clicar na célula e escrever outra vez José, podemos ver que ele substituiu o conteúdo que estava na célula. O objetivo não é esse. O objetivo é alterar o conteúdo que existe na célula. Para tal, basta dar dois cliques e assim já podemos alterar o conteúdo. E no final damos um Enter. Para eliminar o conteúdo de uma linha ou de uma coluna, podemos clicar com o botão direito nessa célula, que pretendemos, entretanto, eliminar todo o conteúdo. É impossível eliminar o conteúdo da célula desta forma. Para tal, eliminamos o texto. Neste caso, o que nós vamos fazer, e o que o Excel nos pergunta, é se pretendemos eliminar a linha inteira. Neste caso, ele vai eliminar o conteúdo que existe na linha número 7, ou o conteúdo da coluna inteira. Neste caso, ele irá eliminar o conteúdo da coluna B. Vamos então eliminar o conteúdo da linha e podemos ver que ele eliminou todo o conteúdo desta linha. Se procedermos da outra forma, iremos eliminar o conteúdo da coluna. A opção mover célula para cima ou mover célula para a esquerda permite eliminar o conteúdo numa célula e mover automaticamente o conteúdo que existe, neste caso, à direita para a esquerda, ou então todo o conteúdo que existe por baixo para cima. Isto às vezes é positivo, no entanto, outras vezes, como neste caso, estaríamos a atribuir uma classificação, as classificações, a alunos que, entretanto, não tinham. No entanto, poderíamos corrigir a situação repetindo o processo nesta célula e assim corrigimos uma situação sem eliminar a linha por completo. Então temos assim 4 opções para eliminar conteúdo. Linha inteira, coluna inteira, mover células para cima, mover célula para a esquerda e ainda podemos eliminar o conteúdo clicando na célula e eliminando todo o seu conteúdo. Vamos agora mostrar como é que fazemos formatações básicas no Microsoft Excel. As formatações concentram-se todas no separador base. Entre elas, e se nós verificarmos, a maior parte das operações que estão aqui são semelhantes às existentes no Microsoft Word. Podemos assim, clicando na célula em questão ou selecionando um conjunto de células, alterar o seu tipo de letra, alterar o tamanho do texto
Temos de poder aumentar o tamanho do texto aqui nestes botõezinhos, aumentando e diminuindo também. Colocar a negrita, itálico, sublinhado. Alterar a cor do fundo da célula ou do conjunto de células selecionadas e alterar a cor do texto. Podemos ainda alinhar o texto ao centro. Temos aqui alinhar ao centro ou colocar acima da célula ou abaixo da célula, caso elas permitam fazer esse ajustamento. Podemos ver o 10 alinha-se acima, ao centro e abaixo. E aqui à esquerda, ao centro e à direita. Temos também aqui uma opção para formatar o tipo de número inserido nas células. Por exemplo, podíamos querer indicar que, em vez de classificação, estes números correspondessem a uma moeda e, neste caso, convertíamos automaticamente os valores para moedas. Podemos converter para datas, para percentagens e outros. Colocar no formato geral. Podemos ainda automaticamente acrescentar casas decimais ou diminuir casas decimais. E aqui temos mais um conjunto de botões que fazem a mesma coisa, as percentagens, o tipo de moeda existente e, percorrendo o nosso separador base, temos ainda a operação formatação condicional, que será abordada num dos próximos vídeos, o formatar como tabela, em que temos alguns modelos pré-definidos que automaticamente indicam onde é que estão os dados na nossa tabela. Indicamos que será esta, neste caso não era. Vou selecionar a tabela toda e indicar que pretendo formatar esta tabela. Questiona-me se é mesmo esta tabela que eu pretendo formatar e tenho a tabela formatada de uma forma automática. Além da tabela, podemos formatar as células. Neste caso, vou selecionar apenas 3 células para mostrar a diferença. E temos aqui as operações com as células que já foram exemplificadas com o botão direito, mas também poderiam ser executadas utilizando estas opções: o inserir, o eliminar e, neste caso, o formatar, alterando a largura e a altura das células. Temos aqui algumas operações que, entretanto, depois serão abordadas num próximo vídeo. Além de toda a formatação que é possível fazer numa folha, poderemos ainda formatar as próprias folhas, o nome das folhas. Podemos ver aqui em baixo que as folhas surgem todas com o nome folha 1, folha 2, folha 3, folha 4 e assim sucessivamente. No entanto, já que a utilidade das folhas é a organização do nosso documento, podemos dar-lhes um nome. Para tal, clicamos com o botão direito e temos aqui a opção mudar nome. Neste caso, vou colocar turma 1. No caso da folha 2, poderia querer optar pelo nome turma 2. Além dos nomes, podemos ainda mudar a cor do separador. Atribuir-lhe uma cor e aqui vou atribuir outra cor. Este menu permite ainda eliminar folhas por inteiro, mover ou copiar folhas, podendo duplicar o conteúdo da folha, entre outras operações que depois poderão ainda ser abordadas. Existem ainda duas opções nos alinhamentos que pretendo abordar. Deixei-as para o fim por uma questão
prática e também devido à sua importância, temos a opção moldar texto e unir e centrar. Qual é a sua função? Vou selecionar aqui o nome que ultrapassa a dimensão da coluna. Se eu clicar em moldar texto, o Excel automaticamente irá dividir o nome, dividir neste caso a frase, aumentando a largura da linha para que o texto fique na coluna, na largura da coluna, sem alterar a largura da coluna. Desta forma temos uma formatação da nossa coluna também bastante rápida, sem mexer nos limites da própria. Temos ainda a opção unir e centrar. E esta opção unir e centrar é utilizada essencialmente para fazer algo do género. É utilizado essencialmente para fazer títulos ou para escrever conteúdos que ultrapassem a dimensão de 2 ou 3 ou mais células. Temos, por exemplo, o título desta folha e pretendo que este título fique unido e centrado neste conjunto de células, sendo que, neste caso, esta célula deixará de ser só uma célula, mas é um conjunto de célula E1, F1, G1, H1, passando assim a ser uma célula. Há que ter atenção quando pretendemos utilizar a opção unir e centrar, não ter texto, não estar a selecionar duas células com texto. Porquê? Porque o Excel não sabe qual é o texto que irá apagar para unir as duas células. Ela automaticamente indica uma mensagem de erro. Para conseguir unir, teria que apagar, por exemplo, um conteúdo de uma das células, selecionar as duas e neste caso já consigo unir e centrar. Logo, podemos dizer que esta célula irá se representar pelo conjunto de letra e número
L4. Temos aqui a célula L4, tal como podemos verificar neste cantinho, onde se encontra sempre o nome das células. Além disso, temos, e podemos ver vários exemplos, aqui a F10, a D10, e podemos ver que aqui neste cantinho encontra sempre o nome da célula. Isto às vezes interessa para realizar cálculos com as funções e com fórmulas que também irão ser abordadas posteriormente. Estes são os conceitos básicos para quem começa a utilizar o Excel. É importante saber e ter noção do que são células, colunas e linhas. Além destes conceitos, interessa também conhecer outros, como por exemplo o que é uma folha. Folha no Microsoft Excel é o conjunto, é o sítio, por assim dizer, onde nós poderemos realizar as nossas tabelas, fórmulas, gráficos, etc, etc. Podemos ver que estamos a trabalhar na folha 1 e podemos acrescentar mais folhas ao nosso documento Excel. Cada documento Excel, que tem outro nome próprio, pode ser constituído por várias folhas. E utilizamos as folhas para quê? Utilizamos as folhas para dividir as nossas tabelas. Poderemos ter aqui uma tabela relacionada com as classificações, neste caso de uma turma. Aqui teremos as classificações de outra turma e aqui teremos as classificações de outra turma. Isto são as folhas. O próprio documento Excel tem outro nome específico. O documento Excel chama-se livro. É conhecido como livro. Um livro em Excel é um documento que contém várias folhas. Pode conter várias folhas.